Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, sobretudo, aos nossos crismandos, que hoje, nesta Eucaristia, a Eucaristia significa sempre ação de graças. E hoje, nesta Eucaristia, teremos também a graça de receber o sacramento da confirmação, a plenitude do Espírito Santo. Então, para que o Espírito encontre em nós uma morada digna, vamos humildemente reconhecer todas as nossas faltas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que o Espírito Santo venha habitar em nós e nos transforme em templos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo de um céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações, que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos e lamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, havíamos-lhes proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor, meu Deus, como sois grande. Como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Se lhes retirais o alento, morrem, e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Glória a Deus para sempre. Que jubile o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e temos muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados no só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nós foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor.
todas as nações. Todos os povos. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, eu vos enviarei de junto do Pai, e o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar por agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que receberá do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação. Nós, açorianos, somos, provavelmente, ou quase de certeza absoluta, o povo mais devoto do Espírito Santo. Se nós andarmos pelo mundo católico, pelo mundo inteiro, onde existem cristãos, claro que têm também devoção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aos santos, a Nossa Senhora, etc. Mas uma relação de tanta proximidade como nós temos com o Espírito Santo é muito difícil. Nós, como açorianos, de Santa Maria ao Curvo, para a nossa diáspora, para o Canadá, para a América, para o Brasil, basta para isso vermos que praticamente não há rua nenhuma ou lugar nenhum, por mais pequeno que seja, que não tenha uma festa ao Espírito Santo. Uma despensa, um império, seja lá o que for, uma coroação de todos os anos, as pessoas que fazem promessas, as irmandades. Muita gente tem nas suas casas ou uma pequena coroa do Espírito Santo, ou uma bandeira, uma representação que nos liga ao Espírito Santo. Claro que o facto de a gente fazer festas ao Espírito Santo, o facto de a gente ser tão devotos assim do Espírito Santo, por vezes podemos perder um bocadinho daquilo que é a essência do Espírito Santo. Claro que a nossa linguagem humana é muito limitada para nós falarmos de algo que é divino. Falar de Deus, falar das coisas de Deus, tem sempre o limite próprio daquilo que é a nossa própria linguagem. Por mais que a gente diga, Deus ainda é outro, ainda é diferente. E por isso, ao falarmos não só do Pai, do Filho, mas hoje, de uma forma muito especial, do Espírito Santo, gostaria que levássemos apenas uma ideia muito simples e que espero que vos acompanhe. Jovens que hoje ireis receber o Crisma e, sobretudo, também uma mensagem para os padrinhos e para os pais que hoje vos acompanham. Bem, o Espírito Santo, no Evangelho de hoje, é chamado do Paráclito. Provavelmente nós já ouvimos essa expressão, esta palavra. Nós não usamos todos os dias. Eu não conheço ninguém que use essa palavra assim com frequência nas nossas conversas diárias. Mas já ouvimos, ou na igreja a cantar, ou mesmo nas folias do Espírito Santo, nas orações ao Espírito Santo, fala-se desse Espírito Santo Paráclito. Mas o que é quer dizer Paráclito? Porque essa palavra parece tão difícil. Bem,
apenas uma breve explicação e que vai nos ajudar a entender um bocadinho melhor qual é a ação principal do Espírito Santo. No tempo de Jesus, não havia aquilo que nós hoje chamamos de advogados. Não é? Um advogado é aquele que, por algum motivo, nos defende quando somos acusados de alguma coisa. Claro que também pode ser advogado de acusação, mas também há o advogado de defesa, que apresenta argumentos em favor do réu, da pessoa que está a ser condenada, tentando a sua absolvição, tentando que não tenha pena nenhuma, ou que não seja preso, ou que não tenha que pagar nada, etc, etc, como nós sabemos. Bem, dizia eu que no tempo de Jesus não havia esta figura. Então, como é que funcionavam os tribunais? Quando alguém era acusado de um crime, era levado para um espaço onde os homens daquela comunidade, daquele lugar, também participavam. Estavam todos presentes. Alguém fazia a acusação à pessoa. A pessoa que estava a ser acusada, o réu, poderia eventualmente dizer algumas palavras em seu favor, em sua defesa. Mas bastava que alguém dos homens presentes, as mulheres não eram permitidas naquele tempo estarem presentes, dos homens presentes bastava que um deles se levantasse do seu lugar e se pusesse ao lado do réu, ao lado do acusado. Não precisava dizer nada, porque aquele gesto que ele tinha tido, de se levantar do seu lugar, de se pôr ao lado da pessoa, significava: eu dou a minha palavra de honra, eu atesto, eu testemunho que esta pessoa que está aqui a ser acusada deste crime é inocente. Mas não dizia nada, bastava estar ao lado da pessoa. E o réu era absolvido. Essa pessoa que se levantava do seu lugar e que se põe ao lado daquele outro para o defender, chamava-se o Paráclito. O Paráclito. Então, agora parece que torna-nos um bocadinho mais fácil, ou torna-se um bocadinho mais fácil, nós percebermos esta palavra, o Paráclito. Quando Jesus diz que o Espírito Santo é o Paráclito, está exatamente a dizer a mesma coisa. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado, que nos defende, que nos ilumina, que nos aponta outros caminhos, que nos dá nova forma de vermos o mundo e, sobretudo, de andarmos pelo caminho do bem. Este aqui é o Paráclito. Este aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é crua, não é bandeira, não é pombinha, não é nada disso. São símbolos do Espírito Santo, que é outra coisa. O Espírito Santo é, de facto, este. Aquele que é o nosso advogado, aquele que está ao nosso lado, que nos defende sempre. E então, a reflexão que nós estamos a fazer, eu gostaria de nós darmos agora um passo um bocadinho mais à frente. Não vai levar muito tempo, não sei quanto, 1 ano, ou 2, ou 3, que grande parte de vocês provavelmente poderá deixar a casa dos seus pais por motivos de estudo, porque têm que se ausentar, vão para universidades ou para outras escolas fora da região. Alguns daqui a 4, 5, 6, 7, 8 anos, sabe Deus quando, hão de ter a sua vida profissional, hão de querer constituir a sua família. E os pais não vão estar sempre, nem os padrinhos, neste caso também, não vão estar sempre ao pé de vocês. Quantas vezes os pais e os padrinhos, que também servem para isso, os padrinhos, não é só para o dia de crisma. De vez em quando, se for preciso puxar uma orelha, também a gente deve fazer. O padrinho, vocês não sabiam isso. Ficam a saber. Não é assim. O padrinho também chama a atenção, também corrige, também orienta e também dá elogios quando é para elogiar. O padrinho é um segundo pai, a madrinha é uma segunda mãe, que nos ajuda, que está aqui para ajudar. Não é só para o dia de crisma. Bem, qualquer das maneiras, os vossos pais, os vossos padrinhos, as pessoas que mais gostam de vocês, não vão poder estar sempre ao lado de vocês. Não vão poder estar sempre a defender-vos, a dizer: não vais por aí, olha que isto é uma má companhia, não tomes essa decisão, tu pensa bem, é melhor assim. Eles não vão poder estar sempre ao vosso lado. E um dia vocês vão estar sozinhos e têm que tomar as vossas decisões. E aí é que entra o Paráclito, aí é que entra o Espírito Santo, junto de vós, e nós cá, os pais, os padrinhos, vamos estar a rezar ao Espírito Santo para que ilumine. Quantas vezes os pais, quando os filhos fazem testes, quando estão numa situação assim difícil, acendem uma vela, ou o Santo Cristo, ou o Espírito Santo, seja que devoção for, a Nossa Senhora de Fátima, acende uma velinha, protege o meu filho, ilumina o meu filho. Daqui a uns anos também vão fazer a mesma coisa por vocês, para que vocês decidam sempre bem,
Nem todos aqueles que se farão vossos amigos serão bons amigos. Nem todos aqueles que vos dirão assim, experimenta, não sejas tolo, que são vossos amigos. Nem sempre vai ser assim. E nem vão ter a ajuda especial dos pais ou dos adultos para vos defenderem. Por isso, hoje vocês vão receber o Espírito Santo, que é este Paráclito, que é este advogado que vai vos ajudar, que vai vos defender. E nós, pais e padrinhos, resta-nos muitas vezes, ou para não dizer a maior parte das vezes, que a gente reze muito, que o Espírito Santo faça com que os vossos afilhados e os vossos filhos decidam sempre bem, decidam sempre pelo caminho do bem, sei que o mal não se apodere deles, e existe muito mal no mundo, existe muitas circunstâncias que podem definitivamente levar alguém para o mau caminho, desviá-los do bom caminho, e oxalá que o Espírito Santo vos ilumine sempre para tomarem as melhores decisões, fazerem as melhores escolhas e estarem com as pessoas que vos ajudem melhor, rezando com certeza com fé, e hoje, com esta ação do Espírito Santo derramado sobre os vossos corações, vocês sintam de facto esta força. E quando tiverem dúvidas, rezem. Rezar é a característica maior dos cristãos. Rezem com o Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, ilumina-me, o que é melhor para mim? O que é melhor para a minha vida? E nós ao longe, como já disse, continuaremos a zelar e a velar por eles, para que o Espírito Santo os ilumine sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Sim. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular, vos é comunicado, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Sim, creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo já renasceram para a vida eterna, derrama agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons e pela sua unção espiritual os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo destes uma vida nova a estes vossos servos e os libertastes do pecado, enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oremos, suplicamos a Deus Pai Todo-Poderoso que escute a oração destes seus filhos, a quem antes fez renascer da água do batismo e agora confirmou pelo Espírito Santo, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre do Papa João e pelos bispos, pelo nosso Bispo João, que comunica aos fiéis da Igreja de Santa Cruz a plenitude da vida cristã, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os povos da terra, para que, iluminamos pela fé que vem de Deus, encontrem em Cristo resposta plena aos seus anseios, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que hoje foram confirmados, para que sejam apostos com a palavra e com a vida, e um dia alcancem a eterna felicidade, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que buscam a Deus sem terem fé, e pelos que amam o Senhor sem o saberem, para que o Espírito Consolador lhes dê a paz, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que a renovação das promessas baptismais nos façam crescer como apóstolos do Evangelho, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, concedei àqueles que hoje completam a sua iniciação cristã e a toda a vossa família santa a graça de testemunharem na vida a plenitude do Espírito Santo que receberam. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, as oblações dos vossos servos, para que, transformados mais perfeitamente à imagem do vosso Filho, sejam cada vez mais, por toda a vida, suas testemunhas, participando no memorial da sua redenção, pela qual Ele nos mereceu o vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está bem. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, bendizer-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. No batismo dais a vida nova aos crentes e os tornais participantes do mistério pascal do vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção real do crisma, vós os confirmais com o sinal do Espírito Santo. Assim, renovados à imagem de Cristo, ungidos pelo Espírito Santo e enviados para anunciar a boa nova da salvação, vós os fazeis participantes no banquete eucarístico e testemunhas da fé na Igreja e no mundo. Por isso, reunidos em assembleia festiva para celebrar os prodígios do novo Pentecostes, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos
todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos daqueles que fizeste renascer pelo batismo, hoje, em que confirmaste com o dom do Espírito Santo. Conservai neles a vossa graça. Lembrai-vos também dos nossos irmãos falecidos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia do nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dá paz ao mundo em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos todos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha palavra, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
o Espírito da vossa caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito. A nossa comunidade está de parabéns, quer a comunidade da Matriz de Lagoa, quer a comunidade de Nossa Senhora dos Remédios, porque hoje vocês receberam a plenitude do Espírito Santo neste sacramento do Crisma. Desejo-vos as maiores felicidades, desejo que também passem um resto de uma boa tarde, responsavelmente, mas junto daqueles que vos são mais queridos. O Sr. Cônego Adriano falou da parte do Espírito Santo Paráclito, advogado, defensor. A mim cabe-me falar também de que nós temos que ser testemunhas deste Paráclito que recebemos. Por isso, esta porta por onde vocês vão sair estará sempre aberta para vos acolher e nós contamos convosco para sermos mais e melhor comunidade. Uma palavra de agradecimento, de gratidão aos catequistas, a todos aqueles que se envolveram na liturgia e ao Sr. Cônego Adriano, que amanhã volta a estar connosco para a confirmação do segundo grupo da nossa paróquia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanha.
Vanessa de Fátima Eleutério Simbro. Rodrigo Franco Matos. Renata Costa Botelho. Miguel Pacheco Muniz. Mariana Pires Arruda. Maria João Oliveira Sousa. Marcelo Franco Matos. João Pedro Gouveia Sousa. Joana Teres Tavares. Jéssica Alcaidinho. Yuri César Cordeiro. Hugo Miguel Costa Figueira. Gabriel Garcia Marques. Francisco Pontes Bica. Francisco Pontes Bica. Francisco Luz. Érica Sofia Cordeiro. Camila Filipe Pavão Costa. Alexandre Oliveira Martins. Alexandre Raposo Amaral. Apenas para aqueles que não tiraram ainda com os padrinhos, penso que são poucos, mas podem fazê-lo agora. Música